Fala, lendário, tudo bem com você? Cara, bem-vindo a mais uma aula aí do Medicina Sem Pressão. Se você não me conhece, meu nome é Bruno Oliveira, eu sou médico e esse aqui é um projeto que eu criei para ajudar você a vencer a procrastinação e a ansiedade durante a faculdade de medicina e principalmente ter mais produtividade aí, beleza? Nós sabemos que durante a faculdade aí é difícil, é bem complexo, bem complicado mesmo, muita carga horária, estudos são exaustivos, né? Muita coisa para fazer extracurricular, né? E acaba que a nossa cabeça dá meio que um nó, né, em relação a isso. Então eu tô aqui para te ajudar aí com técnicas de produtividade que vai te ajudar aí a melhor estudar, a vencer a procrastinação, a fazer as coisas que você tem que fazer e também gerar mais tempo aí para você, para sua família, né, para seus amigos, que o lazer é extremamente importante, a gente tem que ter lazer também, tá bom? Saber equilibrar essas parcelas aí, apesar que o sistema, né, a faculdade, ela tem um julgo desigual em relação a isso, né, é muito mais pesado e quer ocupar todos os 24 horas do nosso dia aí. Mas enfim, hoje eu quero falar com vocês sobre o Monkey Mind, né, é um tema aí um pouco mais diferente, mas ele é bacana porque eu vou trazer um vídeo aqui também, né, do Tim Herbert, que ele vai falar um pouco sobre, de forma mais hilária, um pouco mais alegre, né, sobre o Monkey Mind, tá bom? Então, deixa eu mudar aqui a nosso iPad e fechou. Então, o Monkey Mind, né, que é o nome dessa situação, digamos assim, né, que que fala mente do macaco. Ela veio, né, essa expressão veio dos budistas, né? E o que isso significa? Quer dizer que é algo, né? O Monkey Mind é um termo, digamos assim, de uma coisa sem resolução, inquieta, inconstante, né? Confusa. Vamos colocar inquieta. E por que eles trouxeram isso? O que isso quer dizer, né? O Monkey Mind. O Monkey Mind é quando a gente está naquele momento que a nossa mente, ela não para no lugar, né? É muito pensamento, vem aquele turbilhão de coisas, você tá fazendo uma coisa e já tá pensando em outra. Parece que sua mente não para, você vai deitar à noite, tentar dormir e tá lá, um monte de pensamentos, de coisas, às vezes lembranças, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Às vezes você teve uma discussão com um amigo, com um namorado, namorada, enfim. E fica isso, aquela coisa parece que fica regurgitando e você não para, você não consegue descansar, né? Eles até trazem essa expressão Monkey Mind porque é tipo se fosse um macaquinho que fica pulando de galho em galho, né? Ele não para, ele não tem aquele momento de respirar, né? Então essa é a expressão Monkey Mind, né? E isso gera vários problemas, né? O Monkey Mind. Deixa eu citar eles, alguns pra vocês, né? O que pode causar? Por exemplo, dificuldade de focar. Então, igual eu falei, você senta, você vai tentar estudar, você vai tentar ler um livro, né? E parece que não para, sua mente, na hora que você senta, aí fica lá. Faz isso, faz aquilo outro, tem que fazer isso, aquilo outro, nossa, sabe aquele dia tal. Enfim, você não consegue focar naquilo que você tem que fazer. Como eu disse também, você tem uma dificuldade de dormir. Parece que os pensamentos... Ixi, emendou aqui. Faz de novo, dormir. Parece que os pensamentos, né, ele não para. Você tá sentado e tem 1 bilhão de coisas que tá vindo na sua cabeça. Cara, é horrível, né? Outra coisa que acontece também é um esquecimento, né? Ou desatenção, né? Então o que acontece? Como sua mente está muito acelerada essas coisas, parece que você começa a esquecer mais coisas, né? Alguém te fala uma coisa, sua mente está perturbada, digamos assim, né? Tá cheio de pensamentos. Acontece que você esquece do que a pessoa falou. Aí depois fica assim, cara, fulano falou alguma coisa pra mim, o que ele tinha falado? Eu não lembro disso, né? Então você acaba tendo um pouco de desatenção justamente por esse turbilhão de pensamentos, né? Turbilhão de coisas, né? Você também tem a perda de atenção. Opa. De coisas importantes. Então, por exemplo, às vezes você tá dentro da sala de aula, né? O professor tá lá falando aquela coisa e você tá, tipo, viajou, né? A mente começa a pensar e você começa a refletir naquele tanto de coisa. E aí, quando vê, você perdeu uma coisa que era importante da aula ali. E justamente vai ser aquela coisa que vai cair na prova. Aquela coisa que vai te lascar, tá bom? Outra coisa que eles falam também sobre a confusão da mente, né? De conectar ideias.
complexas. Então acontece justamente isso, né? Então, como é muita coisa, você às vezes tem essa dificuldade de conectar essas ideias, né? E principal, né? Eu vou até colocar aqui. Acontece por você pensar demais, você acaba fazendo o quê? Procrastinando. Né? E procrastinando muito, né? Pouco não, né? Porque você tem que estar pensando em fazer várias coisas ao mesmo tempo e no final você não faz nada, né? Ou você faz alguma coisa que não era importante, né? Você começa a fazer alguma coisa que era importante, sua mente começa a ter que fazer aquilo outro, você sai, né? Vai fazer outras coisas que às vezes nem eram importantes, você nem tinha que fazer naquele momento, né? E acaba que você procrastina aquilo que é importante. Então, queria trazer para você aqui como acalmar, né? O macaco. E uma das coisas, né, que eu faço, né, e que eu utilizo é o método MTD, que é Memory to, ou de forma mais assim, que é a memorização, né, de a memória de coisas para fazer, né? Então o que eu faço? Eu vou lá, abro o meu Evernote. Então, deitei na cama e veio na minha mente assim, cara, eu tenho que fazer tal coisa, né? Nossa, eu não posso esquecer de fazer isso amanhã, ou não posso esquecer de fazer tal coisa, às vezes nem amanhã, às vezes é outro dia, né? Então eu abro o meu Evernote, né? Evernote, se você não conhece, tá? É um aplicativo, tipo Notas, né? Só que ele é um pouco mais rebuscado, ele tem mais coisas, tem como você colocar tarefas. Eu recomendo muito você utilizar o Evernote, mas se você não tiver o Evernote, você pode usar o Notas, né? Seja o Notas lá do Samsung, ou o Notas também do iPhone, serve a mesma coisa. Quando você abrir a nota, você coloca MTD e lá você vai escrevendo as coisas que você tem que fazer, tá? Então eu abro o Evernote, né? Já abro a minha pastinha do MTD. E aí eu vou lembrando ali, né? Nossa, eu não posso esquecer disso. Eu vou e coloco. Não, também não posso esquecer disso aqui, de fazer isso. Ah, eu não posso fazer isso aqui. Beleza. E depois que eu coloquei as 3 coisas, a mente parece que ela calma, né? Ela relaxa. Ela não fica naquele processo de ter que ir lembrando toda hora das coisas. Ela só vai ter que lembrar de uma coisa só. Olhar o MTD para saber o que eu tenho que fazer, né? Então, sempre que tiver no outro dia que for coisa pra fazer, no dia anterior eu vou lá, abro o MTD, né? E vejo o que eu tenho que de atividades, e aí eu vou selecionar aquelas atividades que para mim é importante para fazer no dia seguinte, tá bom? Então esse é um momento, né? Outro momento, eu vou sentar para ler uma coisa ou para estudar. Então você começa a ler, não dá nem 5 minutinhos, aí vem, nossa, eu tenho que fazer aquilo, nossa, eu tenho que fazer aquilo outro, nossa, eu tenho que fazer isso aqui. Eu já deixo o celular do lado aberto, né? Que vai vir as coisas que vai vir na minha cabeça, eu vou anotando tudo, né? Nossa, eu vou fazer isso aqui, deixo. Aí eu vou começar a ler de novo, nossa, eu tenho que fazer isso aqui, vou lá e anoto. Você vai ver, em torno de uns 10 minutos, parece que sua mente esvaziou, né? Parece que você jogou tudo aquilo ali, né? E então, 10 minutos depois, não tem mais nada do que sua mente ficar relembrando, né? Você já colocou tudo no MTD e aí você consegue focar, né? De forma melhor, né? Você entra no chamado Workflow, que é o flow, né, o fluxo ali de trabalho. Então, mais nada agora na sua mente tem aquilo que te incomodava. Você não tem que ficar lembrando de mais nada, tá bom? Outra coisa que você pode fazer, às vezes vai chegando esse pensamento, a gente vai começando a acelerar, né, o coração e vai começando a criar justamente a ansiedade. Porque você acaba vendo a quantidade de coisas, né, que você tem que fazer no futuro. E muitas das vezes a ansiedade nada mais é do que você sofrer por coisas que vão ser no futuro, né? Você é um sofrimento antecipado do futuro aí, né? Então, o que você pode fazer? Você tem a técnica da respiração. O que é essa técnica da respiração? Você vai inspirar por 5 segundinhos. Então você vai parar, vai inspirar. 5 segundos, não, desculpa. Por 3 segundos você vai inspirar, quer ver, ó? Segurou, vai soltar por mais 3 segundos. De novo. Então essa é a técnica 3x3. Você inspira 3 segundos e solta 3 segundos. Tem outras técnicas também. Se eu não me engano, tem a técnica, por exemplo, 3x4. Tem a técnica, acho que é 2x5. Enfim, tem várias técnicas. Então você inspira em 2 segundos e solta por 5 segundos. Então
que acontece? Quando você inspira, e não é inspirar de qualquer jeito não, tá? Você tem que inspirar pelo abdômen, você tem que sentir o abdômen subindo e depois descendo, subindo e descendo. O que acontece? Quando você respira de forma abdominal, você aumenta a pressão, né, no nervo vago, né? E o nervo vago ele faz um ato reflexo, né, lá no bulbo, né? E aí o que ele faz? Ele diminui, por exemplo, a frequência cardíaca, né? Diminuindo a frequência cardíaca, vai parando aquela sensação de ansiedade, tá bom? Então é por efeito reflexo aí do nervo vago, tá? Então é uma forma de você estimular aí o nervo vago, né? E outra coisa que você pode fazer também, né? Algumas pessoas fazem, eu particularmente eu não faço isso, né? Mas algumas pessoas elas conseguem fazer isso, que é conversar com elas mesmas. Então assim, quando ela começa a perceber que a mente dela tá ficando bem acelerada, né? Tá começando a vir aqui tanta ideias, ela começa a falar assim, peraí, por que eu tô pensando nisso? Tá, ela começa a questionar, né? Ela, tá, mas o que isso vai me resolver agora, nesse momento? Né? O que eu pensar nisso vai me ajudar nesse momento a resolver o que eu tenho que resolver. Se esse pensamento que eu tive, eu posso fazer ele agora? Se a resposta for não, então eu não tenho que pensar. Por que eu tô pensando nisso? Vamos focar aqui no que eu tenho que pensar, entendeu? Então, se você não pode fazer agora, você foca. Eu particularmente não uso isso, muita gente usa, né? Começa a se questionar, vamos se colocar de frente, né? Falar, por que você tá pensando assim? Uma forma, entre aspas, né? De falar com o seu macaquinho aí da cabeça, né? Não, por que eu tô pensando nisso agora? Por que eu tô fazendo isso agora? Não, isso não vai me ajudar, eu não tenho que pensar nisso agora. E aí a pessoa consegue focar naquilo que ela tá fazendo naquele momento. Eu não consigo muito usar essa técnica não, tá? Não resolve muito pra mim não. O que resolve é, eu começo a pensar, eu posso fazer isso agora? Se a minha resposta é não, o que eu faço? Eu mando ela por MTD. Entendeu? Então eu vou lá no MTD. Pra mim é o que mais funciona, ou o método da respiração também funciona bastante pra mim, tá bom? Enfim, eu queria trazer pra você aqui o videozinho pra você ver do Tim Urban, né? Ele falou sobre isso em fevereiro de 2016, se eu não me engano, né? Falando sobre a técnica, né? Sobre como ser procrastinador, o Tim Urban, e fala sobre o Monkey Mind aí. Eu queria trazer aqui pra vocês. Deixa eu mudar aqui a câmera. Isso. Vamos ver se tá tudo certinho aqui. Tá, certinho. Eu vou só ligar o áudio aqui. E vou desligar meu microfone e já vou dar play, tá bom? So in college, I was a government major, which means I had to write a lot of papers. Now, when a normal student writes a paper, they might spread the work out a little like this. So, you get started maybe a little slowly, but you get enough done in the first week that with some heavier days later on, everything gets done and things stay civil. And I would want to do that like that. That would be the plan. I would have it all ready to go, but then actually the paper would come along, and then I would kind of do this. And that would happen every single paper. But then came my 90-page senior thesis, a paper you're supposed to spend a year on. I knew for a paper like that, my normal workflow was not an option. It was way too big a project. So I planned things out, and I decided it kind of had to go something like this. This is how the year would go. So I'd start off light, and I'd bump it up in the middle months. And then at the end, I would kick it up into high gear. It's just like a little staircase. How hard could it be? Just walk up the stairs. No big deal, right? But then, funniest thing happened. Those first few months, they came and went, and I couldn't quite do stuff. So we had an awesome new revised plan. But then those middle months actually went by, and I didn't really write words. And so we were here. And then 2 months turned into 1 month, which turned into 2 weeks. And one day I woke up with 3 days until the deadline, still not having written a word. And so I did the only thing I could. I wrote 90 pages over 72 hours, pulling not 1 but 2 all-nighters. Humans are not supposed to pull 2 all-nighters. Sprinted across campus, dove in slow motion, and got it in just at the deadline.
I thought that was the end of everything. But a week later, I get a call, and it's the school. And they say, "Is this Tim Urban?" And I say, "Yeah." And they say, "We need to talk about your thesis." And I say, "Okay." And they say, "It's the best one we've ever seen." That did not happen. It was a very, very bad thesis. I just wanted to enjoy that one moment when all of you thought, "This guy is amazing." No, it was very, very bad. Anyway, today I'm a writer, blogger guy. I write the blog Wait, But Why? And a couple of years ago, I decided to write about procrastination. My behavior has always perplexed the non-procrastinators around me, and I wanted to explain to the non-procrastinators of the world what goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are. Now, I had a hypothesis that the brains of procrastinators were actually different than the brains of other people. And to test this, I found an MRI lab that actually let me scan both my brain and the brain of a proven non-procrastinator, so I could compare them, and I actually brought them here to show you today, and I want you to take a look carefully to see if you can notice a difference. And I know that if you're not a trained brain expert, it's not that obvious, but just take a look, okay? So here's the brain of a non-procrastinator. Now, here's my brain. There is a difference. Both brains have a rational decision maker in them, but the procrastinator's brain also has an instant gratification monkey. Now, what does this mean for the procrastinator? Well, it means everything's fine until this happens. So the rational decision maker will make the rational decision to do something productive, but the monkey doesn't like that plan. So he actually takes the wheel and he says, "Actually, let's read the entire Wikipedia page of the Nancy Kerrigan Tanya Harding scandal because I just remembered that happened." Then we're going to go over to the fridge. We're going to see if there's anything new in there since 10 minutes ago. After that, we're going to go on a YouTube spiral that starts with videos of Richard Feynman talking about magnets and ends much, much later with us watching interviews with Justin Bieber's mom. All of that's going to take a while, so we're not going to really have room on the schedule for any work today. Sorry. Now, what is going on here? The instant gratification monkey does not seem like a guy you want behind the wheel. He lives entirely in the present moment. He has no memory of the past, no knowledge of the future, and he only cares about two things: easy and fun. Now, in the animal world, that works fine. If you're a dog and you spend your whole life doing nothing other than easy and fun things, you're a huge success. And to the monkey, humans are just another animal species. He has to keep well slept, well fed, and propagating into the next generation, which in tribal times might have worked okay. But if you haven't noticed, now we're not in tribal times. We're in an advanced civilization, and the monkey does not know what that is, which is why we have another guy in our brain, the rational decision maker, who gives us the ability to do things no other animal can do. We can visualize the future. We can see the big picture. We can make long-term plans. And he wants to take all of that into account. And he wants to just have us do whatever makes sense to be doing right now. Now, sometimes it makes sense to be doing things that are easy and fun, like when you're having dinner or going to bed or enjoying well-earned leisure time. That's why there's an overlap. Sometimes they agree. But other times, it makes much more sense to be doing things that are harder and less pleasant for the sake of the big picture, and that's when we have a conflict. And for the procrastinator, that conflict tends to end a certain way every time, leaving him spending a lot of time in this orange zone, an easy and fun place that's entirely out of the make sense circle. I call it the dark playground. Now, the dark playground is a place that all of you procrastinators out there know very well. It's where leisure activities happen at times when leisure activities are not supposed to be happening. The fun you have in the dark playground isn't actually fun because it's completely unearned and the air is filled with guilt, dread, anxiety, self-hatred, all those good procrastinator feelings.
And the question is, in this situation with the monkey behind the wheel, how does the procrastinator ever get himself over here to this blue zone, a less pleasant place, but where really important things happen? Well, it turns out that the procrastinator has a guardian angel, someone who's always looking down on him and watching over him in his darkest moments, someone called the panic monster. Now, the panic monster is dormant most of the time, but he suddenly wakes up anytime a deadline gets too close or there's danger of public embarrassment, a career disaster, or some other scary consequence. And importantly, he's the only thing that the monkey is terrified of. Now, he became very relevant in my life pretty recently because the people of TED reached out to me about 6 months ago and invited me to do a TED Talk. Now, of course, I said yes. It's always been a dream of mine to have done a TED Talk in the past. But in the middle of all this excitement, the rational decision maker seemed to have something else on his mind. He was saying, are we clear on what we just accepted? Do we get what's going to be now happening one day in the future? We need to sit down and work on this right now. And the monkey said, totally agree, but also let's just open Google Earth and let's zoom into the bottom of India, like 200 feet above the ground, and we're going to scroll up for 2.5 hours till we get to the top of the country so we can get a better feel for India. So that's what we did that day. As 6 months turned into 4, and then 2, and then 1, the people of TED decided to release the speakers. And I opened up the website, and there was my face staring right back at me, and guess who woke up? So the panic monster starts losing his mind, and a few seconds later, the whole system's in mayhem. And the monkey, who, remember, he's terrified of the panic monster, boom, he's up the tree. And finally, the rational decision maker can take the wheel and I can start working on the talk. Now, the panic monster explains all kinds of pretty insane procrastinated behavior, like how someone like me could spend 2 weeks unable to start the opening sentence of a paper and then miraculously find the unbelievable work ethic to stay up all night and write 8 pages. And this entire situation with the 3 characters, this is the procrastinator's system. It's not pretty, but in the end, it works. And this is what I decided to write about on the blog just a couple years ago. Now, when I did, I was amazed by the response. Literally thousands of emails came in from all different kinds of people, from all over the world, doing all different kinds of things. These were people who were nurses and bankers and painters and engineers and lots of PhD students. And they were all writing, saying the same thing. I have this problem too. But what struck me was the contrast between the light tone of the post and the heaviness of these emails. These people were writing with intense frustration about what procrastination had done to their lives, about what this monkey had done to them. And I thought about this, and I said, well, if the procrastinator system works, then what's going on? Why are all these people in such a dark place? Well, turns out that there's 2 kinds of procrastination. Everything I've talked about today, the examples I've given, they all have deadlines. And when there's deadlines, the effects of procrastination are contained to the short term because the panic monster gets involved. But there's a second kind of procrastination that happens in situations when there is no deadline. So if you want to have a career where you want to be a self-starter, something in the arts, something entrepreneurial, there's no deadlines on those things at first, because nothing's happening at first, not until you've gone out and done the hard work to get some momentum, to get things going. There's also all kinds of important things outside of your career that don't involve any deadlines, like seeing your family, or exercising and taking care of your health, working on your relationship, or getting out of a relationship that isn't working. Now, if the procrastinator's only mechanism of doing these hard things is the panic monster, that's a problem, because in all of these non-deadline situations, the panic monster doesn't show up. He has nothing to wake up for. So the effects of procrastination, they're not contained. They just extend outward forever. And it's this long-term kind of procrastination that's much less visible and much less talked about than the funnier, short-term, deadline-based kind.
It's usually suffered quietly and privately, and it can be the source of a huge amount of long-term unhappiness and regrets. And I thought, that's why these people are emailing, and that's why they're in such a bad place. It's not that they're cramming for some project. It's that long-term procrastination has made them feel like a spectator at times in their own lives. The frustration was not that they couldn't achieve their dreams, it's that they weren't even able to start chasing them. So I read these emails and I had a little bit of an epiphany that I don't think non-procrastinators exist. That's right, I think all of you are procrastinators. Now, you might not all be a mess, like some of us, and some of you may have a healthy relationship with deadlines. But remember, the monkey's sneakiest trick is when the deadlines aren't there. Now, I want to show you one last thing. I call this a life calendar. That's one box for every week of a 90-year life. That's not that many boxes, especially since we've already used a bunch of those. So I think we need to all take a long, hard look at that calendar. And we need to think about what we're really procrastinating on, because everyone is procrastinating on something in life. We need to stay aware of the instant gratification monkey. That's a job for all of us. And because there's not that many boxes on there, it's a job that should probably start today. Well, maybe not today, but sometime soon. Thank you. E aí, pessoal, vocês viram aí, né? Tava tentando terminar de desenhar aqui. O que tava falando aí, né? Faltou... esse aqui é o Monkey. Esse aqui é o monstro do pânico, né? E tem o controlador ainda, né? Opa. Então vocês viram aí, né, pela palestra, né, que ele fala justamente sobre o Monkey, né, que é entre aspas, seria o Monkey Mind, né, que é o macaquinho que toma o controle e faz você procrastinar. Né? E quem que faz parar nessa situação, né? Que é um monstro do pânico. Por quê? Por que ele consegue fazer você parar? Porque ele vê que você está chegando praticamente em cima do prazo. Né? Ele aparece pro macaquinho, o macaquinho foge, né? E aí o controlador consegue controlar de verdade a vida, a mente, né? E fazer as coisas que tem que fazer, tá? E aí ele traz, como ele sabe, dois tipos de procrastinadores. Opa. Olha esses dois aqui, que eu já vi professores de matemática dizendo que não existe dois com... É assim. Então, dois tipos de procrastinadores. Um é os que tem prazo. E os outros aqui não, é sem prazo. Nos que tem o prazo, aparece o monstro do pânico, né? Os que não tem prazo, esse monstro do pânico nunca vai aparecer. E é o que ele traz, que é muito importante, acaba que as pessoas passam a ser espectadores, né? Espectadores da própria vida. Né? E por que eu trouxe isso pra você? Porque tem como você não ser espectador da sua própria vida, né? Coisas que não tem prazo, tem como você criar prazos, né? Tem como você estabelecer prazos. Como assim é possível? Por exemplo, você vai... você tá igual ele trouxe, num relacionamento, ou em alguma coisa que você tem que fazer, por exemplo, você tá planejando aí uma viagem, né? Só que você só fica planejando, você nunca concretiza isso. Então você vai lá no seu MTD, você vai colocar lá que você quer viajar, você vai colocar as coisas que, entre aspas, não teriam prazos, né? E aí, toda vez que você for fazer a sua lista, e eu expliquei isso na última aula, com o método IVE, né? Ixi, não era pra fazer isso. Ficou tão ruim que nem o computador aceitou. O iPad. Então, quando você vai fazer a sua lista diária,
você vai fazer o quê? Você vai passar a não só pegar coisas que você tem que fazer na faculdade, que tem importância, né? Mas também você vai pegar essas coisas que não tem prazo. E a partir do momento que você passa a colocar na sua lista diária coisas que às vezes não teria prazo, você acaba tendo prazo. E tendo prazo, se você procrastina, você vai fazer o quê? Você vai conseguir despertar um monstro, né? E ele vai conseguir, por exemplo, acalmar ou controlar aí o Monkey, né? O Monkey Mind, o procrastinador, para você assumir o controle, tá bom? Então é basicamente isso que eu queria trazer para você, que existe, né? Inclusive esse vídeo ele traz, é muito bom, que a gente fala sobre procrastinação em si, né? Isso foi em fevereiro de 2016, esse TEDx, né? Que ele falando sobre isso. Inclusive ele fala que ele mesmo procrastinou, né? Pra fazer o próprio TED dele aí, né? Mas enfim, é uma forma de você também saber controlar aí, né? O Monkey Mind e até o procrastinador dentro de você aí, quando você tem situações que ela não tem prazo, né? Como ele disse que várias coisas na vida não tem um prazo. Aí você vai procrastinar pro resto da sua vida? Não. Você tem como ser utilizado, que eu te falei, o MTD, né? Essa metodologia do MTD, para você jogar para suas atividades diárias, que eu expliquei na última aula aqui, que foi o método EVE, que vai falar justamente sobre essa lista de coisas diárias para você fazer, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Se você gostou, deixa seu like, né? Deixa seu joinha aí, tá? Se inscreve no canal, tá bom? Compartilha com alguém, algum amigo seu, alguém que você conheça que está procrastinando, que está na faculdade aí de medicina, tá bom? Que está sofrendo com essa situação. Às vezes essas coisinhas a gente consegue, parece simples, mas muda muito a vida das pessoas quando elas colocam em prática, tá bom? Então compartilha esse vídeo com a pessoa que você achar, essa aula, que você achar interessante, tá bom? E se você não assistiu as outras aulas, assista as outras aulas, certinho? Então é isso, um forte abraço para você e até a próxima aula e até mais!